são chamadas a acompanhar mulheres como uma tentativa de evitar uma situação de violência obstétrica. Muitas vezes se acredita que a doula pode servir de protetora daquela mulher, defender os seus interesses, os seus direitos na cena de parto. Porém, as doulas elas não podem intervir diretamente com a conduta médica. Por exemplo, eu conheço um relato de uma doula que, diante de uma situação de manobra de Christeler, Christeler, que é quando empurram a barriga da mulher, essa doula fez um carinho no braço do profissional e o profissional tirou a mão, porque não se sentiu confortável com aquele carinho. Foi uma maneira dela evitar um procedimento que é considerado uma violência, sem precisar falar nada ou intervir com a conduta do profissional. O que a gente pode fazer é, depois de uma situação de violência obstétrica, servir de testemunhas para aquela mulher, caso ela resolva denunciar. E isso é um papel muito importante das doulas, orientar as mulheres a procurarem ajuda, tanto jurídica quanto psicológica, depois das situações de violência, não se calarem e estarem juntas também, junto nesse momento da denúncia. Porque às vezes a gente procura evitar, com orientações, com informação, elaborando um plano de parto. Durante o parto a gente procura estratégias que possam ajudar a evitar a violência obstétrica, mas sem entrar num confronto direto com a equipe. E quando a violência acontece, que é em muitos casos, de acordo com as pesquisas que a gente tem, pelo menos 1 em cada 4 mulheres sofre uma situação de violência, aí nesse pós-parto ela vai ficar muito fragilizada e vai precisar de um suporte extra, vai precisar de uma orientação específica para quem que eu posso pedir ajuda nesse caso. É impossível falar de parto sem falar de violência, porque a maioria das mulheres tem experiências que não são agradáveis, Tem alguma violência no relato, a grande maioria. Os partos que não têm violência são minoria hoje em dia. São os partos raros, os partos excepcionais, os partos que a gente usa como exemplo. Mas a grande maioria não está nesse nível ainda. Então, todas as vezes que a gente fala de parto, a gente acaba falando de violência. Ou no pré-natal, ou durante o parto, ou no pós-parto com a mulher ou com o bebê.